De acordo com o livro Psicologia nas Organizações, estamos em contato com as organizações o tempo todo. Essas organizações contratam funcionários responsáveis por assegurar os serviços e produtos que queremos usufruir. Psicólogo organizacional é um especialista contratado para solucionar as questões relacionadas a estes funcionários. A psicologia organizacional surgiu durante o século XX e é quase tão antiga quanto a própria psicologia, quando psicólogos experimentais usavam conhecimento recentemente desenvolvido para resolver questões organizacionais. A Primeira Guerra Mundial serviu de marco para o início do uso da psicologia organizacional para a guerra. Nos Estados Unidos, em 1917, ano em que entraram na guerra, grupos de psicólogos encabeçados por Robert Yerkes disponibilizaram seu trabalho para o exército americano. Suas maiores contribuições foram os testes de capacidade mental desenvolvidos para serem aplicados nos soldados. Segundo o livro Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho, a divisão desta área da psicologia é feita da seguinte maneira: psicologia do trabalho ou gerenciamento de recursos humanos, responsáveis por discutir o gerenciamento das organizações, priorizando o crescimento e o bem-estar dos profissionais dentro das empresas. A psicologia do trabalho lida com o estudo das necessidades humanas dentro das organizações e a implementação destes, a análise das informações sobre os cargos, entre outras ações. Psicologia organizacional ou comportamento organizacional estuda o comportamento dentro das empresas e seus efeitos sobre a produtividade. Por estar focado na conduta dos indivíduos e nos procedimentos nas organizações, o psicólogo organizacional tem seu conhecimento aplicado em itens como administração das personalidades, motivar os funcionários, estabelecer a comunicação entre os membros do grupo, influenciar através da liderança, promover dinâmicas de grupo, promovendo a interação, procurar prover um ambiente saudável em que todos se sintam bem e etc. Vale ressaltar que, além dos psicólogos, outros profissionais também podem trabalhar com RH, como, por exemplo, administradores e contadores. Existem cursos de gestão de pessoas e de recursos humanos com duração de 2 anos que oferecem aos alunos aprendizado em áreas como administração, direito e psicologia, ensinando matemática financeira, legislação, relação trabalhista, entre outros. O termo recursos humanos, amplamente usado entre os psicólogos, foi inventado durante o período das revoluções industriais, quando todos os componentes das fábricas, incluindo seus funcionários, eram vistos como propriedade da empresa. Portanto, não aprovamos esse termo, acreditamos que pessoas não são recursos a serem administrados, mas sim colaboradores com muito a oferecer para o crescimento de suas empresas. Em pleno século XXI, o mundo moderno tem passado por uma calamidade extrema e que tem afetado a sociedade em todos os aspectos. Muito se tem discutido recentemente acerca da pandemia Covid-19, originada na China e que se espalhou pelo mundo apresentando um quadro clínico complicado que varia desde infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves no indivíduo, na qual vem causando grandes impactos sociais, econômicos e na saúde física e mental. Apesar do vírus não conter uma efetividade intensa como outros vírus que somos expostos no dia a dia, é o contágio que o torna um caso alarmante, de fácil transmissão e que tem causado grandes preocupações entre as nações. Essa doença tem causado crises de pânico, medo, insegurança, irritabilidade, sensação de impotência, entre outros, nas pessoas, instigando ainda mais o desafio a confrontar. De acordo com o Ministério da Economia, especificamente em relação às exigências de segurança e saúde no trabalho, destaca-se que as pessoas adotadas não significam qualquer supressão ou autorização para o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, sendo imperativo que trabalhadores e empregadores mantenham foco na prevenção, evitando a ocorrência de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. Posto isso, ainda há continuidade desse tipo de serviço e, claro, com as devidas medidas de prevenção. No dia 27 de março de 2020, o Ministério da Economia propôs orientações para evitar a proliferação da Covid-19 no ambiente empresarial. Essas orientações são as seguintes: priorizar o trabalho remoto, manter os trabalhadores informados sobre o coronavírus,
prezando sempre pela higiene das pessoas e do local de trabalho, ao mesmo tempo que criando medidas que evitem aglomerações e contato físico desnecessário, manter os ambientes arejados, fornecer máscaras e instruir sobre o uso correto delas, abrir o diálogo para que os funcionários possam relatar caso sinta algum sintoma. Baseando nesses conceitos e tendo em vista o caos que o mundo se tornou por conta deste novo vírus, bem como seus impactos socioeconômicos e psíquicos, a equipe prontificou-se em estudar, ter uma base de conhecimento sobre como o psicólogo de RH tem lidado para manter ou melhorar o desempenho dos trabalhadores perante a pandemia, já que a situação provém de muitos pontos negativos. Para isso, foi realizada entrevista com alguns profissionais de RH, psicólogos e administrador de empresas localizadas na cidade de Ubá e Rodeiro, de Minas Gerais. Após as entrevistas, feitas por vídeos onde os profissionais responderam 3 perguntas enviadas para eles, foi realizada uma análise das respostas. Temos o tapete com a água sanitária, onde todos os funcionários, antes de entrar na empresa, higieniza seus pés, né, nessa água sanitária. E logo após também temos o vidro com álcool em gel, onde os funcionários passam esse álcool em gel para higienizar suas mãos também. Triagem que nós realizamos com todos os funcionários e terceiros diariamente para poder verificar se eles apresentaram alguns sintomas ou sinais nos últimos dias. Eles preenchem uma triagem para poder fazer esses apontamentos. A medição de temperatura, muito importante também, através do medidor de temperatura de testa digital. E claro, né, que a gente não pode esquecer da utilização de máscaras, que reduz a contaminação, o uso do álcool gel e o próprio distanciamento, né, em fila, seja de refeitório, de registro de ponto. Não, como aqui não tem psicólogo, aí não tiveram o apoio psicológico não. Verdade, além daquilo que já estava sendo feito, foram todas as normas que envolvem a saúde, o Ministério da Saúde, o nosso município com os decretos. Então nós implantamos a higienização dos pés, das mãos antes de entrar na indústria, a sistematização de higiene de cada ambiente, né, com frequência recomendada pelo Ministério da Saúde. Nós adotamos a aferição de temperatura. Todas as pessoas que entram dentro da empresa hoje têm a sua temperatura monitorada. Fizemos o afastamento de profissionais de grupo de risco. Fizemos o escalonamento dos nossos funcionários diante de situações que envolviam a aglomeração, né? A sistematização da limpeza de ambientes onde o volume de circulação de pessoas também são maiores. E a conscientização, que foi o principal trabalho enquanto psicóloga. Ficou diante da pandemia foi o medo e a insegurança sobre o emprego, sobre a estabilidade da empresa, sobre o seu sustento, sobre o que irá acontecer para frente, como todos, como todas as pessoas. E assim a gente vai acolhendo, né? Os acolhimentos em casos mais graves foram feitos de maneira individual e os outros casos a gente adotou a participação de todas as pessoas de estratégia, né? Não só a mim, mas cada responsável por cada pessoa, por cada setor. Teve o dever de transmitir para os funcionários segurança, as informações assertivas, as informações concretas, né? Todos os dias o reforço dos bons hábitos, das boas práticas, levando em consideração não só o bem-estar, mas também aquilo que eles, né, levam para casa e para a família deles. Um outdoor, vários banners, muitas reuniões. Então, manter os funcionários informados e conscientes da situação e ser transparente nesse momento é muito importante para que eles consigam manter o mínimo de saúde mental para conseguir
continuar trabalhando normalmente, né, na medida do possível aí, mesmo em um cenário de crise, tá ok? Em nossas entrevistas, percebemos que não tivemos referências ao trabalho remoto. Nossos entrevistados trouxeram a experiência de quem continuou a lidar com funcionários pessoalmente. Percebemos também que o sentimento de medo, principalmente o medo de perder o emprego, é incisivo entre os trabalhadores. Compreendemos a importância do RH em incentivar e fiscalizar as medidas de higiene. Para um RH em tempo de crise, a gestão de pessoas precisa ser aprimorada, visto que os sentimentos tendem a ficar mais aflorados diante das dificuldades. Torna-se, portanto, fundamental ter uma visão mais humana e próxima dos colaboradores. A Covid mudou nossas vidas e nossa forma de nos comportar. Os RHs e as empresas devem estar preparados para lidar com isso, de forma a entender a importância que a autoridade empresarial representa sobre as vidas dos funcionários e reconhecer que toda empresa tem a responsabilidade de priorizar a saúde sempre, não só durante a pandemia.